E será que Toy Story 2 consegue manter a qualidade que o primeiro filme trouxe, ou será que ele é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Toy Story 2. Em 1999 chegava aos cinemas um filme que tinha uma responsabilidade gigantesca, e esse filme era Toy Story 2. Porque não era comum naquela época a Disney nem a Pixar fazer continuações das suas animações, e mais do que isso, Toy Story 1, assim como eu falei na minha crítica, que eu vou deixar no final do vídeo caso você não tenha visto, ele é um filme que revolucionou as animações, revolucionou a forma de se fazer animação, trazendo uma tecnologia que ninguém utilizava na época e revolucionando não só o filme, a Pixar em geral, mas as animações como um todo. Então, quando chega um filme como Toy Story 2, ele chega com uma responsabilidade e com uma pressão gigantesca nas suas costas para entregar um filme de uma franquia tão importante desde o seu primeiro longa. E eu posso falar que revendo esse filme hoje, ele não decepciona em quase nada. Na verdade, ele é um filme que ele tem sim muitos pontos negativos, na minha opinião, mas ele continua mesmo assim sendo um filme muito bom, excelente. Por exemplo, o primeiro filme, ele tem, como eu falei, tem poucos problemas para mim. Tirando um específico, o resto do filme para mim funciona certinho. Ele é um filme que funciona em quase tudo que tenta fazer. Aqui já tem esse outro problema, não funciona tudo. O roteiro é super interessante e a premissa é muito boa. E eles também conseguem ao mesmo tempo introduzir novos personagens e utilizar os antigos de uma forma super interessante e super bem feita. Gosto como esse segundo filme desenvolve o Woody e toda a ideia do rodeio do Woody com o Bala no alvo e também com a Jessie e até com o Pete fedido, que no final acaba sendo o vilão do filme, mas mesmo assim é uma coisa interessante porque a gente acaba aprendendo mais sobre outros bonecos, aprendendo mais sobre um background de outros bonecos e ao mesmo tempo a gente aprende muito mais sobre o Woody, sobre a origem dele. Porque se no primeiro filme a gente sabia muito sobre o Buzz, a gente não sabia tanto sobre o Woody. E nesse aqui a gente se envolveu mais na aventura e na vida do cowboy, do brinquedo. Eu também gosto bastante de como esse filme ele brinca com outros brinquedos e outros universos. Caso, por exemplo, de como é ruim pro Buzz, que é o brinquedo mais vendido naquele momento, ter vários Buzz numa loja de brinquedo. Ou, por exemplo, brincar com a personagem da Barbie, que tem toda a ideia da casa da Barbie na parte do filme. Essas coisas me agradam muito. Essa dinâmica que o filme traz, super divertida e super envolvente, faz com que o filme continue sendo bom, divertido, bem feito, bem escrito. Esse filme é muito bem escrito, com ideias que você normalmente não imaginaria que iria ter. Como, por exemplo, mostrar toda a parte de como costura um boneco, como se reconstrói um boneco, sendo que a gente sabe que ele tem vida. Como que fazia essa referência do cara que vai cuidar dos bonecos com uma medicina pela pessoa estar quebrada, e no caso o braço do Woody estava rasgado. Isso tudo é muito interessante, com cenas bem feitas. A animação já tem um salto bem grande do filme de 95 para 99, ainda não é totalmente polido, mas você já viu um salto gigantesco de qualidade na parte da animação. A trilha sonora continua perfeita, muito boa, muito envolvente, e como eu falei no primeiro filme, aqui vale destaque mais uma vez para os dubladores novos e para os que a gente já conhecia, tô falando na dublagem em português. É fantástico como eles conseguem dar mais vida para esses personagens e criar uma conexão. É como se eles... Parece que os personagens... A dublagem aqui no Brasil em português é tão boa que até parece que os personagens foram criados pelos dubladores aqui do Brasil, porque encaixa tão bem a voz, é tão bom ver as adaptações que eles fazem, algumas piadas, tudo fica bem feito e não deixam em nenhum momento o filme ficar completamente infantil. Tanto que você pode assistir esse filme com qualquer idade, que ele vai funcionar de maneiras diferentes para você. Até porque não tem essa coisa de focar nessa dublagem em adaptações para deixar mais infantil, é o que eu gosto bastante, pensando em todos os públicos. Como eu falei, os personagens novos são super interessantes, são envolventes. Os que estão no quarto do Andy não tem tanta participação, como a Senhora Cabeça de Batata, mas é legal ver que tem novos personagens, é legal ver como eles tentam sempre crescer, porque o Andy vai crescendo, mas ele vai comprando novos bonecos. E essa dinâmica eu gosto bastante. Como eu falei, o filme tem sim alguns problemas. Por exemplo, eu amo a introdução desse filme, eu acho ela fantástica. Toda aquela sequência do Buzz lutando ali, como se ele fosse realmente um patrulheiro espacial, e aí mostra que na verdade é o Rex jogando o jogo do Buzz Lightyear. Isso é super legal, super interessante, e eu gostei muito no começo de saber que eles iriam introduzir mais do universo do Buzz aqui. A gente ia ver mais dessa parte dele.
Mas infelizmente talvez esse seja um núcleo que ele é um pouco deslocado do filme. Ele não é ruim e eu amo as referências que eles fazem para Star Wars aqui. Mas, apesar disso, eu acho que é um núcleo que ele é um pouco deslocado e a forma como tentam colocar, por exemplo, o Zurg dentro do filme são coisas que eu acho que não eram tão necessárias quando você pensa no roteiro como um todo. Outra coisa que eu acho que é um problema desse filme é que, diferente do primeiro, que tudo parece que funciona muito bem, tudo parece que é muito coeso e nada parece que te incomoda. Nesse segundo filme eu sinto que ele tem uma pequena barriga numa parte dele. Então tem uma partezinha ali que, apesar de ser interessante, ele dá um respiro, é uma parte onde o primeiro eu acho que ele fez de uma forma melhor. Ele também tem o respiro no primeiro filme, mas ele te deixa mais preso na história. Aqui tem um momento onde tem um respiro e eu acho que ele dá um pouquinho uma arrastada, como eu falei, uma barriga. E isso incomoda um pouco. Isso sem contar que eu também acho que, apesar de ser uma super aventura interessante, eu também acho mais interessante como isso era uma coisa mais pé no chão no primeiro filme do que no segundo, que tem toda aquela sequência do avião. Que é legal também toda a parte do aeroporto, mas eu acho que talvez poderia ser um pouquinho menor a escala. Mas também não é uma sequência ruim, é uma sequência boa, em questão de aventura, de ação, é bem feito, é legal ver como eles envolvem todos os personagens, mas talvez se fosse melhor, se fosse um pouquinho menor. Parecia que eles colocaram toda aquela parte final do avião, porque o grande vilão do filme é o Pete Fedido e ele não tem um grande... Ele não passa uma ameaça gigantesca. Então talvez essa sequência é um pouco maior para compensar o que o Pete Fedido não poderia trazer em questão de ameaça sozinho. Mas como eu falei, esses são poucos detalhes. O filme continua sendo bom, divertido, tecnicamente muito acima da média, não só em questão de animação, mas a direção continua fantástica. Eu gosto muito da direção desse filme, como eu gostava do outro. Eu gosto de como introduzem novos personagens. E é um filme que ele é muito bem escrito, fazendo com que ele não seja só um filme divertido. Ele é um filme muito bom, muito melhor do que muito filme que a gente vê hoje em dia. Sendo também, como eu falei, uma ótima continuação. Algo que era muito difícil, porque na época eles não faziam continuação. Normalmente, ainda mais um filme como esse, que tinha uma pressão gigantesca nas suas costas. Então, Toy Story 2 continua sendo um filme excelente, apesar de estar bem abaixo do primeiro. Concluindo, Toy Story 2 tinha, como eu falei já algumas vezes nessa crítica, uma pressão gigantesca de ter que ser uma continuação de um filme que praticamente revolucionou a parte da animação. E pra mim, ele não decepciona nesse ponto. Eu acho ele bem inferior ao primeiro, mas mesmo assim eu acho ele um filme excelente, muito divertido, muito gostoso de assistir até hoje, que apesar de um problema ou outro, eu tenho certeza que se você ver pela primeira vez ou rever pela 10ª vez, ele não vai ser um filme cansativo. Ele não vai ser um filme que você vai ficar pensar se você deveria reassistir ou não, porque os personagens são muito bons, muito carismáticos, a história é bem feita e se você assistir em português, a dublagem continua sensacional. E por isso que eu fecho Toy Story 2 com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Toy Story 2? Você gosta? Você não gosta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.